Olá pessoal, eu venho trazer hoje um assunto muito importante para vocês, que apareceu aqui no meu escritório. Uma cliente me procurou para estar fazendo a hold familiar dela. Ela e o esposo, eles pretendem fazer uma hold patrimonial familiar para resolver todas as questões de sucessão, para que os seus filhos não tenham que passar pelo inventário após a partida deles. Eles têm hoje 3 imóveis, uma chácara e 2 casas. A chácara ainda está no processo de documentação, uma chácara grande, praticamente dentro da cidade. Só que as casas, uma está no nome dos patriarcas e a outra casa eles já haviam doado para um dos filhos, certo? Só que nessa doação eles fizeram com a reserva de usufruto e eles pretendem colocar também esse imóvel na holding. Eles fizeram a doação, eu vou dizer que praticamente recente, faz 1 ano e meio. Eles ainda desconheciam essa questão de doação, de holding, né? E depois me procurou, quis se inteirar, viu que o negócio funciona, resolve as questões de sucessão, protege o patrimônio, principalmente nesse ambiente que nós estamos vivendo no Brasil, de insegurança jurídica, que as leis mudam a todo momento, e agora também com essa reforma tributária que está vindo com tudo aí, com ânsias, com fome e sede de poder recolher cada vez mais, arrecadar mais impostos, né? Mudança na legislação, tirando as autonomias do Estado e dos municípios ao longo do tempo, né? Não é de imediato, mas no futuro eu acredito que breve os municípios já não terão mais a sua autonomia de estar cobrando os impostos que é garantido constitucionalmente lá na nossa Constituição de 88, que o município que recolhe o ISS, o ITBI, o IPTU, no caso do Estado, IPVA, ITCMD e outros impostos, taxas e contribuições que cada ente federativo tem. Essa autonomia vai acabar com a reforma tributária, não de imediato, mas num futuro próximo. A União já está se preparando para poder abocanhar todos os tributos em que o nosso Estado brasileiro tem. O que acontece? Qual é o impacto disso? Que eu quero chegar explicando para vocês. Essa doação com reserva de usufruto que eles fizeram, que pagaram todas as custas, tabelionato de nota, cartório de registro de imóvel e também o imposto, o ITCMD na doação, que no caso do estado, de cada estado tem uma legislação diferente. Nós estamos aqui no estado do Paraná, com reserva de usufruto, o estado cobra 50% do ITCMD. Os outros 50% vão ser pagos na baixa do usufruto após a partida dos doadores, dos patriarcas, né? Quando os usufrutuários partirem, aí sim o donatário vai até o cartório de registro de imóvel e dá baixa nessa reserva de usufruto. Qual que é o impacto disso? No Paraná, quando eles fizeram a doação, o imóvel está avaliado pelo município por 63 mil. Eles, na época, há 1 ano atrás, estava menor ainda o valor. Eles pagaram 4% sobre 50% do valor do imóvel. Deu bem baixinho, deu, se eu não me engano, 400, 500 reais de ITCMD. Foi muito baixa a avaliação pelo município. Só que o município mudou essa avaliação. Hoje está em 63 mil. 63 mil a 4%, eu vou até fazer a conta aqui para estar falando o valor bem preciso. Daria 2.520. Se fosse dar baixa hoje na reserva de usufruto, daria mais R$ 2.520 de ITCMD para o Estado. Mas qual que é a preocupação? Com a reforma tributária, a alíquota do ITCMD vai mudar. Ela pode chegar a 8% em todos os estados brasileiros. Todos os entes federativos vão ter uma tabela progressiva chegando-se ao teto. Isso é uma mudança de imediata na reforma tributária na questão do ITCMD. Então, o que hoje seria 2,5
Pode ser que em 2025 seja 5 mil, o dobro, 8%. Só que não é só isso. Esses 8% também está sendo rediscutido entre os governadores. Os estados não querem continuar recolhendo, cobrando apenas 8% de TCMD. Eles querem cobrar mais, eles querem... Então, existe proposta de lei, inclusive nas palestras que nós damos, no meu perfil no Instagram, tem várias manchetes falando sobre isso, que os governadores, manchetes recentes, que os governadores estão querendo chegar a 21%, existem propostas para chegar o ITCMD a 16%, tem senador que fez proposta para chegar a 20%, e além disso criar outros impostos nos mesmos moldes dos parâmetros que tem o imposto de renda da pessoa física, que essa alíquota pode chegar até 27,5%, um outro imposto sobre a herança. Esse é mais um impacto em que pode sofrer as famílias que não fizerem um planejamento patrimonial. Então, se futuramente deixar como está essa doação com reserva de usufruto, vai sofrer impacto na questão da alíquota do imposto. 2026 pode ser que já esteja mais de 20% o ITCMD, sem contar que a avaliação do imóvel também vai subir. E além disso tudo que eu expliquei até agora, tem uma outra questão. Com essa mudança em que a União, o governo quer, com a reforma tributária, tirando a autonomia dos estados e municípios, a forma de avaliar os imóveis, inclusive eu coloquei também no meu perfil do Instagram um post falando, lá no meu feed tem um post falando sobre a mudança da base de cálculo do ITCMD e também do ITBI, da forma que o município vai avaliar o imóvel com dados no mercado. Essa questão de avaliar esse valor baixinho para recolher menos impostos, tanto no ITBI, no IPTU e outros impostos que depende da avaliação do município, o município vai dar um jeito de avaliar esse imóvel com dados no mercado, avaliar com valor de mercado. O inventário é uma prova disso, que ele perde a arrecadação por uma avaliação baixa do município. E agora o que eu quero contar para vocês, esse imóvel que hoje vale 63 mil no município, sabe qual é o valor de mercado dele? 750 mil. Olha só o impacto, 750 mil. Só que 50% já foi pago na doação, então falta 50%, que seria, hoje 63 mil seria metade, 31,5, né? Só que esses 31,5 hoje, que é 50% do imóvel, numa futura avaliação, pode ir para 375 mil. Se daqui 5 anos essa casa está valendo por 1 milhão, estiver valendo 1 milhão, 50% dá 500 mil. 500 mil vezes 20%, que eu acredito que bem antes de 5 anos essa alíquota já vai estar vigorando. 100 mil de TCMD, o que hoje ele pagaria aí 2 mil. 100 mil reais. Imagina a perda patrimonial que os filhos, os herdeiros terão por algo em que os pais pensavam que daria certo, que era a doação em vida. Então esse é um grande impacto que a reforma tributária vai causar nas famílias que não estão atentos à mudança da legislação, à organização do patrimônio, à proteção do patrimônio, à proteção da herança e dos seus filhos, o legado que você vai deixar para os seus filhos. Uma coisa muito importante que eles decidiram fazer é pagar o custo para poder reverter essa doação com reserva de usufruto. Já fui no cartório, já fizemos todos os orçamentos
vai custar para fazer a renúncia do usufruto, e aí a doação se torna plena para o donatário, certo? Aí não tem mais, vai ter que pagar uma nova escritura, FUNREJUS, certidões, tabelionato de notas e o ITCMD, dos 50% que resta. Então, são 5 custos para poder fazer a renúncia do usufruto. Os pais vão fazer a renúncia do usufruto, vão baixar no cartório. Feito isso, vai ter que fazer a doação novamente para os pais poderem colocar dentro da holding familiar e então fazer um planejamento patrimonial de forma estratégica, economizando muito. Esse parece ser um custo, vai ficar em mais de 10 mil reais, mas na verdade é um investimento em que essa família está fazendo, porque além de resolver também o processo de sucessão de forma segura, eles vão economizar, os filhos não terão que fazer o inventário dos outros imóveis que também já vai estar feito a sucessão juntamente com essa casa em que vai ser revertida para os pais. Os pais vão amarrar, nós vamos montar esse processo de forma segura e além da proteção em que esse sistema vai dar para os pais. Isso que eu tinha que trazer hoje para vocês. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, curte e me siga também lá no meu Instagram, que lá eu trago sempre notícias atualizadas sobre o planejamento patrimonial, o holding familiar e as mudanças que estão tendo na nossa legislação referente à reforma tributária. Até um próximo vídeo.